Estava a igreja que conheceu Jesus. Glória a Deus. Entrei na presença do Senhor para dar a palavra que Deus me deu, a fé não vai ver a palavra. A palavra é nosso seco. Eu não sei o que Deus quer falar comigo, que me botou nessa palavra. Então, eu não sei ler, mas o Senhor vai ler. Eu vou orar aqui um pouquinho para Deus abençoar ela mais e mais. Essa serva precisa de oração. Ele dela nova, o pastor disse que ela ia ser pastora. E vai ser pastora, em nome de Jesus, porque ela já gosta de ler a Bíblia. E eu estou com ela ali. Deus me dá a palavra, eu vou logo para ela. A palavra que vai ler é você. E ela lê. E Deus fortalece ela mais e mais, Pai. Todo canto que ela chegar, ela tem a Bíblia na mão para ler. Para aqueles que não sabem ler. Para aqueles que estão ali, Pai, precisando da palavra do Senhor. Fortalecendo a igreja com a palavra de Deus. Tem amor. Tem toda a bondade com os pequenininhos do Senhor Jesus que está aqui na tua presença. Deus diz, não precisa ser multidão. Se tiver 2, 3 ou 4 na igreja ali orando, no nome dele, chamando pelo nome dele, a igreja está cheia do Espírito Santo de Deus, está aqui. Para abençoar cada um. Que Deus ensina. E fortalece cada um de nós. Domingo foi maravilha aqui nós, na igreja. Porque Deus sabe, nosso coração como é amoroso a Ele. A orar para aqueles que estão longe, os pastores que estão ali, Pai, precisando de orar, de oração, a pastora. Sustenta, meu Pai, em nome de Jesus, cada pastor, cada pastora, aqueles que têm chamado ainda de pastor, Pai. Fortalecendo cada um, meu Pai. Ensinando, Pai. Só o Senhor na igreja para ensinar. Que o que está acontecendo é muitos que sabem a palavra do Senhor, mas não pratica, Deus. Dá um coração de carne, Pai. E o Senhor também fica triste. Tanta coisa no mundo, seus filhos acabando sem Deus. Não deixa não, Pai. Não deixa não, Deus. Que é tudo filho do Senhor, Pai. Fortalece essas criancinhas que estão nascendo, que não sabem de nada, Pai. Ali no hospital, meu Pai, em nome de Jesus. Aqueles adultos que estão ali, Pai, já perdeu até a aula, não ora mais. Obrigado por a oportunidade que o Senhor dá a nós, que levantar de manhã, olhar para o claro do dia e agradecer. Obrigado, Pai, já levantei, já estou aqui em pé, pela chuva, pelo vento. E o Senhor dá tudo a nós, a chuva de Deus para limpar a cidade. Se não fosse o Senhor, como era que está essa cidade? Toda suja, e o Senhor manda a chuva em cada canto do mundo, Pai. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Minha saúde, minha cura, minha família também, de longe de perto. Eu entrego tudo na mão do Senhor, porque é só o Senhor, Pai. Obrigado, toma a tua serva aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Ela tem muito netinho, que ainda não sabe a palavra, muito filho também no mundo, muito genro. Toma conta dela, Deus. Dá força e coragem a ela, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por passar para ela com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Através dele, pensamento, nesse momento eu quero dar um Pai Filho Santo de Deus, agradecer Ele por tudo, pelo dia de hoje, pela manhã, pela tarde, por essa noite, a oportunidade que Ele deu a cada um de nós, porque estamos aqui em nome do Senhor. E agradecer por tudo, pelos bons, pelos ruins, porque a gente tem um Deus grande que nos guarda e nos protege. Glória a Deus. Segue a cabeça e em frente. O nome de Jesus, a palavra é Ezequiel 37. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer Ele por tudo, porque a gente está em cima desse mundo, a gente sabe tudo o que acontece, de bom e de ruim, mas a gente tem o nosso guarda fiel, que nos guarda, nos protege,
Que a gente sabe em quem estamos crendo, né? Nesse Deus maravilhoso que um dia nos chamou, né? Glória a Deus. Ele nunca falou que era fácil, né? Como ele falou para o discípulo, só segue, né? Só perseguir, né? Só obedecer a ele e ir em frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui é Ezequiel 37 primeiro que fala, né? Aqui, o título aqui fala a visão de um vale dos ossos secos. E aqui no primeiro fala: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Glória a Deus. E me fez passar em volta dele, e eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. Glória a Deus, né? Aí fala que é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor levou Ezequiel, né? Glória a Deus. É como muito fala da testemunho, né? Que está lindo, o Senhor levou, né? Levou ali para passear, levou para mostrar, como ele fez ali com Ezequiel. Levou Ezequiel por meio de uma visão, né? Glória a Deus. E um vale com numerosos ossos humanos insúbitos. Esses ossos simbolizavam toda a casa de Israel, dispersa pelas nações depois da destruição de uma terra sequíssima dos ossos. Revelava o estado de desânimo e miserabilidade das pessoas. Glória a Deus. Além de ser expulsos da sua pátria, os poucos sobreviventes foram privados de sonho e de honra. Assim não havia melhor ilustração para representar Israel naquele momento do que os ossos secos. Glória a Deus. O povo era como o corpo exposto ao tempo, cuja carne foi consumida por inteiro, nem mesmo medula havia devido à sequidão extrema dos ossos. Demais, os esqueletos não estavam agrupados e assim separados, mostrando como isso que os judeus viveriam em diferentes lugares, porém com intervenção divina todos se reuniram novamente e retornaram à sua terra. Né, como a palavra fala, né, que esse monte de ossos secos, que fala que aqui é a casa de Israel e de Judá, né? Glória a Deus. Aí aqueles ossos todos secos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no 3 diz: e me diz, filho do homem, porventura viverá estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É possível esses ossos reviver? Humanamente, o profeta sabia que era impossível que aqueles ossos retornassem à vida. Não havia nenhuma possibilidade disso, a não ser pela ação divina. A indignação do Altíssimo equivale hoje à pergunta como o doente terminal pode ser curado? Pode. Tem uns que é como a palavra fala, né? Que uma doença é para a morte e a outra é para glorificar o nome do Senhor. Aí ele faz essa pergunta: a empresa falida pode ser estabelecida? O casamento destruído pode ser restaurado? Pode sim, mas com quem? Com a presença de Deus, né? Um viciado pode se
se recuperar por completo. A vida de tristeza, amargura e tormento pode se tornar alegre e cheia de paz? Pode, com Deus pode, né? Glória a Deus. Aquele que crê e obedece à voz da fé, sem olhar para as impossibilidades, não apenas terão a vida restaurada, como também possuirão o gozo da salvação. Só basta cada um querer, né? Com cada fé, né? Porque é da força. Ninguém tem força, ninguém se levanta sozinho, né? Glória a Deus. Então, com Jesus, todo mundo segue em frente, né? Tendo fé. Glória a Deus. Mas sozinho ninguém consegue nada. Só consegue com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no quadro. Então me diz, profetiza sobre este vosso, e disse: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Glória a Deus. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e viverei. E sabei que eu sou o Senhor. Glória a Deus. O Disco ordenou que Ezequiel profetizasse, ou seja, anunciasse a vida sobre a morte. O profeta faria o mesmo que o Todo-Poderoso fez, né? Na criação, a usar a sua palavra para chamar à existência o que não existe. Assim como a terra era sem forma e vazia, os compatriotas de Ezequiel estava reduzido à insignificância e à falta de esperança, pois vivia dispenso em nação estrangeira. A palavra de Deus é a fonte de vida que dá início a tudo, pois era o próprio Senhor Jesus. Por isso, seu poder é ilimitado. Ao depositarmos nela nossa confiança, toda situação ruim passa a mudar. Ezequiel cumpriu a ordem divina de proclamar sobre os ossos secos que representava Israel. Como isso, a nação que não possuía chance alguma de se restabelecer surgiu forte novamente. Glória a Deus. Sem Deus ninguém vai para lugar nenhum. Sem Deus ninguém vai daqui e ali. E sem Deus ninguém faz nada. Mas muito teimoso fala, né? Que faz. Tudo com a força dos braços. Tudo que conseguiu foi ele, com a força dos braços dele. E a palavra está falando aqui. A palavra fala de tudo. A palavra falou, não foi? Falou de empresa, falou do drogado. Não fala, por quê? Eu quero ver um drogado sair dessa vida sozinho. Não sai, não tem força, está preso. Por ali a gente vê a mulher encurvada. A mulher encurvada foi o quê? Ela foi encontro de Jesus, mesmo com as meninas do lado do outro, mas Satanás estava ali oprimindo, estava ali apertando ela, né? Cada vez mais ela é encurvada, porque ele não queria que ela fosse curada, porque ele queria que ela fosse ali, né? Cavalo dele, como ele estava montado nele ali, né? Como muito hoje, sozinho não vai, sozinho não consegue fazer nada se não tiver na presença de nosso Deus, não pedir força ao nosso Deus, não faz não. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui no 7 fala, então
houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada osso aos seus ossos. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele, por cima, mas não havia nele espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui fala, né? E ao se proclamar a palavra, Ezequiel, né? Proclamou a palavra, onde não existia vida. Imediatamente um ruído aconteceu. Esse barulho correspondia ao grande movimento dos ossos, a procurar dos outros ossos correspondente do corpo para se reunir novamente. Essa profecia de Ezequiel se cumpriu quando Ciro, rei da Pérsia, inesperadamente deu permissão para que todos os judeus que viviam exilados em seu reino voltassem a Jerusalém. Todos os homens que não conhecem a Deus estão mortos em seu pecado e faz parte do vale dos ossos secos. Isso é do mundo, vivem preso à paixão, fracasso e dores, mas ao abrir seus ouvidos para a palavra, recebe vida. Como isso, o profundo e impressionante estado de censura e entorpecimento espiritual dá lugar à ação do Espírito Santo. Nasce assim uma pessoa cheia de fé, justificada, aleluia, reconciliada com os Altíssimo. Porém, lembra que essa obra de restauração depende da disposição do servo de Deus em proclamar a sua palavra em obediência a Ele. Glória a Deus. A palavra está falando, os ossos secos, né? É a pessoa que não tem Deus. Como está falando aqui, é dor. Hoje, muita gente está com dor ali, quanta gente não conseguiu dormir de dor, quanta gente está aí na rua, quanta gente está nos hospitais, está ali no presídio, está ali, está ali com dor. Glória a Deus. Mas não abre o coração, não pede para o dono da vida, o dono que cura, que sara, que liberta. Glória a Deus. Como muitos falam, hoje muitos já falam, do jeito que eles veio, eles morrem, E não, então, não quer a cura, Não quer mudar, não quer mudança, não quer, Aleluia, renúncia. Então tem que comer todos, tem que ficar nos vales dos ossos secos. O importante é os ossos secos, ali, aquele monte de ossos, que não é pouco osso, é muito osso ali. Ali quando foi profetizado, quando Ezequiel profetizou, aqueles ossos fez aqueles ruídos. Então aqueles ossos, cada um foi procurando ali, Não foi nada ali, glória a Deus. Não ficou nada errado, ficaram tudo certinho, cada osso no seu lugar, cada osso, braço, perna, tudo certinho ali no seu corpo, Não ficou nada separado. Foi todos no seu lugar, os ossos, tudo se ajuntaram, Tudo ficaram no lugar. A única coisa que não tinha ainda, foi o Espírito Santo, Mas ali foi profetizado, e ali o Espírito Santo, aqueles ossos secos. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. E aqui no 9 diz: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vindo os 4 ventos, o Espírito e sopra sobre estes mortos, para que viva. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Profetizar, como quando ele pegou ali numa visão, que não foi do Senhor, ali Ezequiel, foi como Pedro também teve uma visão, Pedro olhou para o céu, Pedro viu um lençol, um pano branco, com as pontas, glória a Deus. E aí ele ficou, aliás, que ele pensou que era a coisa dele, ele pensou que era a coisa dele, ele ficou olhando para o céu, mas ele continuou a ver aquele lençol ali no céu, glória a Deus. E ali veio como fala a palavra, que ali veio uma comida, E aí quando chegou, aí Pedro falou que ele não comia aquela coisa que ele não conhecia, que era coisa imunda. Mas ali não era coisa imunda, ali foi a comida que o Senhor mandou para ele comer, Aí o Senhor falou para ele: como é que você abre a tua boca e fala que isso aqui é comida imunda? Uma comida que foi, aí orava e foi o Senhor que mandou, Glória a Deus. Muita gente olha e fala assim: não come isso não, A gente não come isso não, a gente fala que a gente não vai comer isso não, que a gente não gosta. Eu mesmo falo, eu não gosto, nunca comi, aí não gosto não. Tem muita gente que fala assim: eu não gosto não, ou tem outra pessoa, a pessoa fala assim: você não comeu, nunca comer fresco, não gosta, a gente nunca comeu. A gente olhando, Aí eu mesmo assim, olhando, eu digo assim: eu não quero não gosto não. Mas a gente nunca dizer que é coisa imunda, Glória a Deus. Mas só que Pedro falou. E aí ele teve uma visão, ele olhou para o céu e viu aquele lençol com aquelas pontas, E aqui Ezequiel viu a visão, E Deus levou ele, Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje está pouco, Não é para o pastor falar mais. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, deixa eu ver aqui o nome aqui para. Aqui fala: assopra sobre este morto, Todos os homens que não conhecem a Deus estão mortos em seu pecado. E faz parte do vale dos ossos secos. Glória a Deus. Isto é do mundo viver, preso a paixão, fracassos, doenças. Isso aqui não foi mais 2009. Glória a Deus. Mas que é para passar de novo, então, fala do fracasso e das dores. Mas abrir seus ouvidos para a palavra. Recebe a vida. Aí a palavra fala que está seco, está igual o pastor seco, tão fraco, então vive preso nas paixões e vive com dores. Mas a palavra fala: mas se abrir os seus ouvidos para a palavra, recebe vida. Se der ouvido a palavra de nosso Deus, vai receber vida. Glória a Deus. Como isso, o profundo e impressionante estado de censura e enterrecimento espiritual da lugar à ação do Espírito Santo.
nasce assim uma pessoa cheia de fé, né? Justificada e reconciliada com o Altíssimo, porém, vale lembrar que essa obra de restauração depende da disposição do servo de Deus em proclamar a sua palavra e obedecer a ele. Nosso Deus só quer a gente que obedeça, né? Nosso Deus só quer que a gente venha obedecer, né? Como ele fala que a palavra, se der ouvido, né? Atenda o seu ouvido e da palavra de Deus, vai ter vida, né? Como muitos hoje estão mortos vivos, né? Estão andando, mas está ali, está por dentro, a matéria, né? A matéria está ali, levada ali pelo vento, levada ali como a folha seca que o vento leva para lá e para cá, leva, depois o vento traz, né? Glória a Deus. Nosso Deus só quer que obedeça. Glória a Deus. Muito está ali, como fala, né, com a cara de carranca, muito está ali, né, com aquele cansacismo, desde que quando veio o mundo, né? Glória a Deus. Mas não se abre para nosso Deus. Prefere estar ali, morrendo, prefere estar ali, se acabando de dor, né? Ficando ali fraco, ficando ali pálido, sem força, né? Mas não abre o coração, não abre o dedo ali ouvido para ouvir a palavra de nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito prefere ir embora desse mundo, do mesmo jeito que veio, né? Glória a Deus. Não quis receber a bênção, não quis receber o amor de Jesus. Como a palavra fala, né, que ele veio para esse mundo, mas muitos fizeram um pouco dele, muitos não receberam ele, né? Glória a Deus. É como hoje, no tempo, hoje o nosso tempo, muitos estão aí, muitos às vezes, igual no tempo da Bíblia, né? Não aceitaram, não receberam Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fez aquele, né, que mudou seu ritmo, mudou ali, fez ali, deixou Jesus ali trabalhar, né? Fez ali o coração ali, e receber a palavra, receber Jesus como último salvador da nossa vida. Feliz, a gente somos felizes, né? Porque a gente tem o dom do ouro e da prata. Muito não quer, muito tem sim, tem seu ouro, muito tem sua prata, né? Em casa, está no cofre, né? Leva ali para o banco, deixa em casa o ouro e a prata. Mas a gente tem o dom do ouro e da prata, que é nosso Deus. Por isso que hoje a gente estamos aqui me dizendo do Senhor e agradecendo a Ele por tudo, né? Porque a gente abriu o nosso coração, Ele bateu, a gente abriu, e Ele entrou e fez morada. Porque nosso coração é a porta, né? Foi ali que Ele bateu, Ele entrou e fez morada. Pois estamos aqui, agradecendo a Ele por tudo, né? Glória a Deus. Só agradecer a Ele. Porque cada um que nasceu, cada um que está em cima desse mundo, cada um tem um propósito, né? Cada um tem, só ver, cada um tem ali o que as mãos perguntar, né? O que é de Jesus, perguntar a Jesus o que é de conosco, né? Glória a Deus. E eu vi Ele falar, o que Ele quer, cada um de nós. Porque não foi à toa ali que Ele derramou o sangue dele, né? Ali na cruz do Calvário, à toa não. Ele morreu, mas como Satanás falou para ele, você vai morrer por esse povo, e esse povo vai fazer o que por você? Mas ele não deu ouvido. Ele deu ouvido sim, o que Deus mandou ele fazer, né? E hoje ele está vendo muito, né, o que a gente está fazendo aqui, e pedindo a Ele
que segura nas nossas mãos, que afirma nossos pés na rocha, dando força, dando saúde, né, para a gente continuar a nossa jornada, até a vida de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E deixar, como ele fala, quem quiser vir a mim, venha, negue-se a si mesmo, tá? Pegue tua cruz e ande. Ele falou para o discípulo, segue. E eles seguiram. Ele pensava que Jesus tinha algo, tinha casa. Tanto assim que ele perguntou, Senhor, onde é que o Senhor mora? Ele falou, venha, me segue. Eles seguiram. Jesus ficava onde? Ali, debaixo da figueira. E foi ali, debaixo da figueira, que ele viu Natanael. E Natanael ainda perguntou se Jesus conhecia ele. Conhecia já. Jesus já tinha visto ele. Quando Jesus mandou de chamar ele perguntou, e aí Natanael perguntou se tinha alguma coisa de bom que saiu de Nazaré. Aí ele falou assim, vamos, segue, vai, porque você vai ver se tem coisa boa. Aí quando chegou lá, ele perguntou. Aí Jesus falou para ele, eu tinha te visto debaixo de uma figueira. Aí, depois passou, ele refletiu, ele viu a cena, aí ele viu o que ele estava fazendo e que Jesus tinha falado dele, não foi o que ele estava fazendo para a figueira. Glória a Deus. A gente não tem que ser Maria vai com as outras, Ele falou, me segue, vamos seguir Jesus. Não vamos seguir qualquer pessoa não, a gente tem que seguir a Jesus. Jesus, a gente sabe que Jesus é o nosso interesse, Jesus é o nosso passaporte. Jesus é nesse transporte que a gente tem que seguir, é de Jesus. Não é uma pessoa chamar, vamos ali e vamos seguir, não. A gente vamos seguir Jesus. É a Ele. Jesus que ele tem que seguir, como nós estamos aqui, Ele chamou, Jesus só quer de nós obediência, obedecer. Jesus sabe que a gente não é grande, Ele sabe que grande é Ele, mas é assim mesmo que Ele quer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para aprender cada vez mais do Senhor. Não importa quem fale, que deixe de falar, mas a gente tem que olhar para Jesus. A gente tem que fazer o que Jesus quer. Aleluia. Só obedecer a Ele. Não importa dizer que a gente vai por lugar nenhum, a gente vai sim. Porque Jesus falou que a gente vai. Glória a Deus. As bocas malditas que falam, mas a gente tem que olhar para a boca maldita, a gente tem que olhar a palavra de Jesus, dar ouvido cada vez mais, escancarar nosso ouvido para ouvir mais a palavra do nosso Deus. E deixar a palavra de alguém dizer que a gente vai para cá nenhum, que a gente não vai vencer, que a gente vai vencer sim. A gente é mais do que vencedor. É a bênção do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Glória a Deus. É isso. Agradecer Ele por tudo. Vamos ensinar a palavra. A palavra dele é boa, eficaz, a palavra dele é doce, a palavra dele é lâmpada, é luz para nossos caminhos, para nossos pés, é colírio para nossos olhos, é remédio para nossas medulas, para os nossos órgãos, tudo. A palavra do nosso Deus é boa para tudo. Para levantar quem está caído, glória a Deus. Ali como o profeta Ezequiel ali profetizou aqueles ossos secos, e aqueles ossos secos reviveu. Ele falou, vai reviver? Perguntou a Ezequiel. Ezequiel olhou para um lado, meu Deus, o osso olhou para o outro, ali, meu Deus, e agora eu vou responder? Ele, Senhor, só tu sabe, porque está tudo nas tuas mãos. Então o Senhor falou, então profetize. Aí ele profetizou, ali tudo reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra aqui, a palavra de Deus é boa e eficaz. Agradeço por tudo, cada momento está distante. Aqueles que um dia estavam na presença de nosso Deus e largou a cruz, não larga a tua cruz, pega a tua cruz, pega a palavra do Senhor, profetiza na sua casa. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqueles que saíram, o dia vai voltar. Só profetizar, deixar na mão de Deus, porque é nosso
tudo, a gente não faz nada. A gente só faz só obedecer. Amém? Eu agradeço ao do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Agradecer a Ele também por tudo. Né? No domingo mesmo, a gente deu a palavra, tudo bom, maravilhoso. Quando foi de noitinha, veio a notícia, eu disse, Senhor, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente faz, né? E a coisa ruim fica fazendo, mas a gente faz o quê? O Senhor faz o quê? Ora e deixa na mão dele, que a tempestade, quem cessa é ele. Então ele que cessa a tempestade e vamos ser felizes com o nosso Deus. É isso que nosso Deus quer. Não olhar para a dificuldade, não olhar para o vendaval, não olhar para nada, olhar para Jesus. Amém?